Oi, pessoal. Meu nome é Tracy Kirkley, sou de Auckland, Nova Zelândia, e em outubro de 2022 eu estava passeando com minha filha. Tínhamos ido fazer compras em um shopping, e enquanto caminhava, senti uma sensação de peso descendo por todo o lado direito do meu corpo. Naquele momento, pensei: isso não é bom, não é normal. Quando cheguei ao balcão para comprar o produto, minha mente começou a ficar confusa. Peguei meus cartões na bolsa e saí da loja. Caminhei até o carro, onde minha filha estava me esperando, e pensei: isso é estranho, algo aconteceu. A sensação era de que eu poderia estar tendo um AVC, mas logo descartei a ideia pensando: com certeza não posso estar tendo um AVC, sou jovem demais. Tentei justificar a situação. Entrei no carro e disse para minha filha: acho que você deveria dirigir. Estou me sentindo um pouco estranha. Algo não está certo, então é melhor você assumir o volante. Ela concordou. E enquanto voltávamos para casa, pensei: será que devo ir ao hospital? Talvez não seja nada sério. E enquanto refletia sobre isso, meu marido me ligou. Naquele fim de semana, ele estava em outro hospital, do outro lado da cidade, porque a mãe dele tinha passado por um grave problema médico e tinha sido internada no sábado. Após o almoço, eu e minha filha planejávamos ir até o hospital para visitá-la. O hospital ficava do outro lado da cidade e esse era o plano. No entanto, com tudo o que tinha acabado de acontecer comigo, não conseguimos ir até lá. Meu marido me ligou e perguntou onde eu estava. Contei o que havia acontecido e ele disse: vá para o hospital, vá direto ao hospital. Foi o que fizemos, dirigimos até o hospital mais próximo. Chegamos ao setor de emergência e, ao entrar, percebi que minha condição havia piorado. Fui levada imediatamente para atendimento. A partir daí, as coisas começaram a se desenrolar. Os médicos verificaram todos os meus sinais vitais para entender o que estava acontecendo. Eu havia perdido a força em todo o lado direito do meu corpo e comecei a ter convulsões, o que tornou a situação ainda mais dramática. Enquanto isso, meu marido corria de um lado da cidade para o outro, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Ele já estava lidando com a situação da mãe, gravemente doente em um hospital, e agora precisava lidar comigo, que aparentava estar tendo um possível AVC em outro hospital. Definitivamente não foi um dos nossos melhores finais de semana. Quando meu marido chegou, eles já tinham feito a tomografia. Quando trouxeram os resultados, disseram: achamos que você teve um ataque isquêmico transitório e encontramos uma lesão no seu cérebro, um nódulo que não deveria estar lá. Receber essa notícia desencadeou uma reação muito intensa. Pensei comigo: isso não é bom, estou tendo um AVC e agora vocês estão me dizendo que há algo no meu cérebro, uma lesão, um tumor ou algo parecido. Era algo que precisaria ser investigado, mas não foi fácil lidar com esse pensamento. No dia seguinte, ainda no hospital, imaginei que provavelmente me dariam alta. No entanto, no segundo dia tive outro episódio. Dessa vez, senti o lado direito do meu corpo literalmente paralisar, como se estivesse sendo desligado. Fiquei completamente imóvel. Me lembro de que isso aconteceu na terceira noite em que estava no hospital. Peguei o telefone para ligar para o meu marido e disse: isso está ficando realmente sério. Será que você pode mobilizar todos para orar? No início, quando essas coisas acontecem, você tende a manter tudo muito reservado, compartilhando apenas com a família e com pessoas em quem confia. Mas, naquele momento, pensei: precisamos de pessoas com fé, que possam orar e me apoiar nisso. Enquanto meu corpo paralisava do lado direito, a sensação era de que tudo estava desaparecendo desse lado. Quando tentei dizer isso ao meu marido, as palavras saíram de forma desconexa e lenta. Eu não conseguia formar uma frase clara. E eu pensei: meu Deus, não consigo falar agora. Isso é sério. Apesar disso, ele conseguiu entender a essência do que eu estava tentando dizer e agiu rapidamente. Compartilhou a situação com outras pessoas e, pelo que parece, a mensagem se espalhou rapidamente. Centenas, talvez milhares de pessoas começaram a orar por mim enquanto tudo isso acontecia. Cerca de 1 hora e meia depois, enquanto eu permanecia deitada na cama do hospital, sem conseguir me mover e sentindo meu corpo se desligar, comecei a perceber a força voltando ao lado direito. Era como se eu pudesse sentir as orações das pessoas intercedendo por mim, trazendo de volta a força para aquela parte do meu corpo. Foi muito encorajador saber que havia outras pessoas orando por mim, mantendo-se firmes na fé e acreditando que Deus estava agindo no meio daquela situação. Depois disso, fui transferida para a ala de AVC, pois finalmente consegui fazer a ressonância magnética. Quando me mostraram o resultado, havia sinais claros de que, sim, eu tinha tido um AVC.
e uma parte do meu cérebro agora estava comprometida. Depois de tudo aquilo, eu estava extremamente emocional. Minha mãe havia falecido apenas 5 meses antes do derrame, e em momentos difíceis, o luto se intensifica, trazendo lembranças e emoções à tona. Enquanto estava deitada na cama do hospital, pensei: eu quero ver minha mãe. Sentia uma tristeza profunda ao lembrar dela e chorei, clamando a Deus. Eu adoraria ver minha mãe. Poderia ter uma visão ou uma imagem dela no céu, algo assim? Naquele momento, parecia que o Senhor Jesus simplesmente veio até mim. Senti uma consciência elevada do que estava acontecendo no plano espiritual, como se ele estivesse ali, presente. Meu coração começou a desacelerar, minha respiração ficou mais calma, e tudo ao meu redor entrou em um estado de profunda tranquilidade. Jesus estava lá. Então ele me perguntou: Você quer ver sua mãe ou quer me ver? E eu respondi: Quero ver você. Foi um momento intenso em que senti meu espírito se separando do corpo. Havia uma sensação de elevação, de desprendimento, e então me vi em um lugar envolto por um tom de azul. Era como o azul do céu, lindo e intenso. Tive a sensação de que aquilo não era água nem líquido, mas possuía a mesma qualidade translúcida da água. Estávamos eu e Jesus juntos, naquele espaço circular de azul. Não senti que estava sendo puxada por um túnel ou algo assim, mas apenas entrando em um lugar de perfeita tranquilidade e paz, na presença de Jesus. Algumas pessoas poderiam perguntar: como você sabia que era ele? Eu simplesmente sabia. Tenho um relacionamento com ele, sou crente e estou muito consciente de como o Senhor opera por meio da palavra, da Bíblia e de nossas experiências de vida. E ele estava ali. Então ele perguntou: Você quer ir? Naquele momento, eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava perguntando: Você quer vir para o céu? Quer deixar esta terra e tudo o que está aqui para trás? Eu sabia que isso incluía deixar meu corpo, que ainda se recuperava do derrame. Jesus me perguntou: Você quer continuar aqui ou entrar na eternidade comigo? Era uma proposta extremamente tentadora naquele momento, porque eu não sabia o que me aguardava aqui na Terra, especialmente em relação ao meu corpo físico. O que me impediu de ir foi o pensamento na minha filha corajosa, que esteve presente quando tive o primeiro derrame e que também me viu passar pelo segundo. Pensei: eu não posso deixar minha filha sem mim, preciso estar aqui por ela. Me lembrei do meu marido, claro, ele também passou pela minha mente, e isso foi suficiente para me manter aqui, para não dar aquele passo em direção ao próximo plano. O que me surpreendeu profundamente foi que Jesus me deu uma escolha. Sei que para algumas pessoas, talvez não haja essa escolha. Por exemplo, em casos de acidentes de carro ou mortes repentinas, eu não sei como as experiências de outras pessoas se desenrolam, mas para mim, naquele momento, ele me deu a oportunidade de decidir, e isso foi algo muito poderoso. Meu relacionamento com o Senhor sempre foi sobre escolha e livre-arbítrio, e aquele momento foi algo que eu vou guardar para sempre. Eu ainda estava com Jesus, em um espaço diferente, alterado, consciente de que meu corpo permanecia na cama do hospital, mas sem realmente me focar nisso. A realidade ao meu redor era a comunhão com Ele. Era como estar em perfeita união com o Senhor, conversando abertamente. Perguntei sobre os mistérios do universo e ele respondia. Fiz perguntas sobre minha família, sobre coisas que aconteceram no meu passado e sobre meus relacionamentos com meus filhos. Ele falava comigo de forma simples e compreensível e comecei a entender as questões mais amplas, como as verdadeiras prioridades da vida: amar as pessoas, valorizar nossos relacionamentos e conexões. Enquanto isso acontecia, comecei a ouvir o som de águas correntes. Sim, meu corpo ainda estava deitado na cama do hospital, mas naquele momento, minha experiência era muito mais profunda. Eu estava tendo essa experiência que o Senhor estava me mostrando, de outro plano. O som de águas correntes preenchia o ambiente, como se eu estivesse no meio de um rio caudaloso, mesmo estando deitada na cama do hospital. Pensei que com certeza outras pessoas estariam ouvindo isso. Porém, logo notei que todos os alarmes de emergência haviam parado. O ambiente estava em total silêncio. Era como se eu estivesse em um espaço tranquilo e isolado. Tudo o que antes parecia caótico, pessoas angustiadas, alarmes tocando, enfermeiras correndo, havia cessado. O hospital inteiro parecia em paz. Mas o som das águas correntes permanecia. Pensei,
Como ninguém mais pode ouvir isso? Parecia que todas as outras pacientes no meu quarto estavam dormindo profundamente e as enfermeiras haviam desaparecido. Era só eu e Jesus, imersos nessa experiência de águas correntes. Perguntei ao Senhor: o que está acontecendo? Por que estou ouvindo essa água? E ele me respondeu: você está no rio, e eu estou trazendo cura ao seu corpo. Eu podia sentir essa sensação percorrendo todo o meu ser. Naquele momento, percebi o quão incrível era essa experiência, pois conheço a palavra. Me lembrei de que há algo no livro de Apocalipse relacionado a isso. Então, me dei conta de que estava vivenciando algo descrito na Bíblia, em Apocalipse 22. O anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Em cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas de frutos, uma por mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Naquele momento, Jesus estava me curando, e eu podia sentir a presença das árvores dos dois lados do rio. Me lembro de que o rio fluía para o leste, à minha direita. Havia uma sensação distinta de que a água vinha daquela direção, da cidade de Deus, do trono de Deus. Eu estava consciente da presença dessa cidade, cercada por uma muralha com torres, parecendo algo saído de um conto de fadas, brilhante, dourada e bela à distância. Dessa cidade fluía o rio no qual eu estava. O Senhor estava ali comigo, e ao redor havia as árvores cujas folhas são para a cura das nações. Foi uma experiência extremamente poderosa. Depois disso, senti como se o Senhor estivesse me trazendo de volta. Aquela parte do meu espírito que havia entrado naquele reino retornou, e então percebi que estava novamente na cama do hospital. Pensei: isso foi incrível, Senhor. Obrigada por me mostrar tudo isso e por essa experiência. Passei o restante da noite refletindo sobre tudo aquilo. Nos dias seguintes, ainda no hospital, comecei a reabilitação do derrame. Cerca de 3 a 4 meses depois, eu ainda estava me recuperando, mas já conseguia dirigir e voltar ao trabalho. Em um momento, enquanto lia a Bíblia, me deparei com um versículo que me fez parar e pensar. Meu Deus, isso é exatamente o que ele me mostrou. Foi sobre o rio, as árvores e a cidade de Deus, o rio fluindo do lado leste, com as árvores ao redor. A experiência que tive não parecia algo surreal ou exageradamente sobrenatural. As árvores pareciam árvores comuns, verdes e perfeitas, assim como a grama ao redor. Meses depois, ler aquele versículo apenas confirmou a autenticidade e a profundidade do que eu tinha experimentado. Quando ele apareceu para mim pela primeira vez, foi de uma maneira em que o meu espírito se comunicava com o dele, uma experiência direta. Eu sei que nesse momento, entre a vida e a morte, é onde o reino espiritual opera, de acordo com o que entendo pela minha fé. O amor de Deus estava ao meu redor enquanto eu passava pelo derrame. Após essa experiência com Jesus, entrei em um processo de cura acelerado e intenso, e os médicos estavam olhando para mim com uma expressão de surpresa. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque isso não era normal para a recuperação de um derrame. Normalmente, não vemos pessoas saírem do hospital em apenas 10 dias. Então, no 10º dia, me deram alta. Quando me entregaram os documentos de alta, foi aí que percebi que precisava saber o que estava acontecendo com o tumor cerebral. Perguntei a ele sobre isso, porque não estava nas minhas anotações de alta e ninguém tinha me informado. Lembrei de perguntar sobre isso, e a médica me olhou um pouco sem saber como responder. Ela disse: bem, não parece estar mais lá. Não conseguimos encontrar. E eu definitivamente atribuo isso ao poder das orações, ao amor de Deus e ao milagre da cura que ele me concedeu, curando não apenas o derrame, mas também a lesão cerebral que estava lá na tomografia e 6 dias depois não estava mais. Então, sou muito grata e me sinto muito abençoada por ter vivido essa experiência, por mais terrível que tenha sido. A beleza de ter encontrado Jesus é algo que não tem comparação. Não há nada que possa superar isso e ainda voltar para contar a história. Espero que isso possa encorajar alguém em sua jornada, mostrando que há esperança, que há cura e que existe esse outro reino espiritual em que o Senhor age. O inimigo é real, mas também temos um Deus que nos ama. Espero que ao compartilhar essa história, ela dê esperança a alguém, seja por causa de um derrame ou algum outro grande evento médico. O que experimentamos nesta vida é o que é nossa vida verdadeira. Então abrace isso, aproveite ao máximo e seja grato por acordar todos os dias e poder viver mais um dia e fazer parte das jornadas de outras pessoas. Essa é a minha história e espero que de alguma forma ela te abençoe.